Oi, tudo bom com você? Essa é a nossa videoaula sobre alguns assuntos de biofísica. Esses assuntos estão aqui descritos no nosso bloco de biofísica aplicada. E nessa semana e a próxima semana a gente vai aprender um pouco sobre radiação ionizante, radioatividade, desintegração nuclear, modelo atômico de Bohr e aplicações. Fosforescência e... Falei meio errado? Fosforescência e fluorescência. A gente já tem alguns slides sobre o assunto. Eu vou começar pelo átomo de Bohr, depois eu vou pular para núcleo atômico e radioatividade, e a lista 3 já está disponível, a lista do RED, né? Então, algo que eu preciso reforçar a vocês é o seguinte: a gente vai ter só uma lista para esse RED, ok? Então não tem resumo, beleza? A lista, como eu prometi desde o início, era uma lista super simples. E apesar de ser uma área bem complicadinha da física, eu acabei selecionando pontos simples para a gente estudar aqui no nosso RED. São 7 questões e um textinho que eu vou deixar para você ler. Eu tenho certeza que se você acompanhar as explicações dessa videoaula, né, fazer as anotações, prestar atenção e tudo mais, e claro, fazer a leitura do livro do Okuno, você vai entender o que está escrito aqui nesse texto. E eu já percebi que tem um problema, está faltando texto aqui do fosforescência, então eu já vou ter que corrigir. Que bom que eu já estou vendo. A lista está disponível aqui na plataforma Moodle, só que eu preciso corrigir esse texto, né? Preciso acrescentar a parte que está faltando. Então, aqui não está em sequência, mas qual é a sequência? Modelo atômico de Bohr, desintegração nuclear, radiação ionizante, radioatividade e depois aplicações né, desses assuntos para fenômenos biológicos, fosforescência e fluorescência. É um fenômeno físico, mas ele é muito recorrente na biologia, né? Esses dois fenômenos aqui são físicos, mas bastante recorrentes na biologia. Tenho certeza que vai ter bastante utilidade na vida de vocês, na sua prática experimental. Ok. Átomo de Bohr. Então, quem fez um bom ensino médio, ou quem fez ensino médio recente, ou quem tem boa memória do seu ensino médio, ou quem foi o meu aluno recente, sabe que uma das maneiras da gente produzir luz é uma carga elétrica ser agitada, né? Ela tem que vibrar, ela tem que ser acelerada, de alguma maneira ela tem que ser empurrada, né? E aí você sabe lá dos primórdios da física, lá do ensino médio, você aprende lá a estudar as variações energéticas de partículas, né, dentro do contexto da mecânica. E aí você sabe que se eu tenho uma partícula se movimentando dentro de um campo de forças ou dentro de um potencial, né, você certamente aprendeu o que é um potencial nas aulas de... Ixi, já me esqueci. Nas aulas de biomembranas, né, para a gente estudar a entrada e saída de íons, né, através da membrana, você lembra que aquelas cargas elétricas elas só mudavam de regiões porque elas sentiam um campo elétrico e aí ela seguia para regiões cuja sua energia era a menor possível, né? É uma tendência da natureza de assumir configurações, estados, né, de menor energia. Aqui não é diferente, esse princípio também é muito visto, ele é bastante recorrente aqui dentro do contexto do átomo de Bohr. A gente vai ver que os elétrons eles estão distribuídos na eletrosfera. E você aprende lá da química que esses elétrons, cada elétron da eletrosfera possui um endereço. E o endereço desse elétron é dado pelo conjunto dos números quânticos, né? Geralmente a gente aprende esse assunto logo no comecinho da química do primeiro ano ou nos nossos estudos de química.
Aqueles números quânticos, apesar de você ver na química, aquilo lá é pura física, tá? A gente vai ver como a gente vai ver aqui mais ou menos como funciona, como o núcleo é montado e como o núcleo é montado e como a eletrosfera é montada também, e como que a mudança de posição do elétron de um endereço para outro faz com que a gente tenha emissão de luz. E aí eu já vou deixar bem claro para você que radiação é um termo mais inclusivo que luz. Tá? Luz é um tipo de radiação ou vice-versa, mas os físicos eles preferem dizer o seguinte, que luz é um tipo de radiação que os nossos olhos conseguem captar. Então, tudo que você está vendo nesse momento é o seu sentido da visão que está absorvendo as ondas eletromagnéticas, né? E absorve isso, né, lá no fundo do seu olho, e aí o seu cérebro interpreta isso e vira a imagem que aparece aí dentro do seu cérebro. Então, uma coisa muito louca, apesar de você estar vendo coisas, essa imagem da sua casa que você está vendo neste momento, do seu computador, ele está no seu cérebro. Não existe só esse tipo de luz visível, né? Luz é uma onda eletromagnética, né? Você aprende que quando tem uma carga vibrando, ela emite campo elétrico e campo magnético oscilantes, e esses campos oscilantes, eles influenciam um ao outro e eles acabam se propagando, né, em todas as direções. E aí, eventualmente, eu posso ter um desses campos eletromagnéticos, eventualmente pode ser uma luz visível, ou pode ser uma radiação que você não enxerga, mas você sente de alguma maneira. E aí, a gente vai falar um pouco sobre esses efeitos biológicos também aqui dentro do conceito da radiação. Uma radiação que você certamente deve estar sentindo agora é o famigerado calor, né? O calor é esse calor que você está sentindo, que está irradiando, né? Esse quentinho que chega até você, porque a gente está no mês de setembro? Opa, não, a gente já está no 1º de outubro, aqui estou mais um dia. Esse quentinho, né, que a gente está sentindo à espera da chuva, né, a chuva do caju, esse quentinho é o calor. Né, o calor que vem do sol, no caso. Só que ele é conhecido popularmente como calor, né? O seu senso comum, de onde você veio, é conhecido como calor, mas os físicos preferem chamar esse calorzinho que está permeando todo o ambiente, que deixa o ambiente quente, esse calorzinho é chamado de radiação infravermelho. Né? Essa radiação infravermelha, da onde ela vem? Ela vem do Sol. O Sol, então, é a nossa fonte. Você vai ver algumas figurinhas do Sol aí, né? O Sol é a nossa maior fonte de radiação. E a radiação que ela emite com mais força, com mais intensidade, é exatamente a radiação da cor amarela. Não por acaso nossos olhos captam exatamente a luz visível. Porque em torno da cor amarela, em torno das cores amarelas, né, da luz amarela, então a gente tem, de um lado a gente tem o amarelo desce para o vermelho, e do outro lado o amarelo desce para o azul, né, azul, violeta. E aí a radiação mais intensa, que vem com mais volume de energia aqui na Terra, é exatamente a cor amarela. Né? É por esse motivo que nós enxergamos a luz visível, porque nós somos seres biológicos selecionados pelo ambiente, então nós conseguimos reproduzir com mais frequência só pelo fato da gente ter a capacidade de absorver luz pelos olhos. Né? E aí a seleção natural acabou selecionando seres com a capacidade de enxergar a luz visível, e nós não fomos os únicos, né? Antes de nós vieram outros animais que também têm essa capacidade. Bom, acontece que além dessa luz visível que o Sol emite com mais intensidade, o Sol também emite o infravermelho, que é esse calorzinho que você sente, né? Calorzinho, essa quentura que você está sentindo, que faz você praguejar, é o infravermelho que vem do Sol. Outra coisa também, eu já vou adiantar aí, todos os objetos que existem, se você é um objeto e existe, então você emite infravermelho.
Então todos nós, né, você tem uma luz dentro de você, essa luz que ninguém enxerga e você acha que é porque você está sendo perseguido pelo planeta Terra, é porque ninguém enxerga mesmo, é infravermelho, ninguém evoluiu suficientemente para poder absorver a luz do infravermelho. Existem animais, tá, que conseguem captar a luz do infravermelho. Por exemplo, as cobras peçonhentas do Brasil. As cobras peçonhentas do Brasil possuem um sentido, e esse sentido tem um mecanismo que absorve o infravermelho, e a cobra, além de se orientar pela luz visível, também se orienta pelo infravermelho. Praticamente todos os tipos de cobras peçonhentas do Brasil têm essa capacidade de se guiar pelo infravermelho. É o mecanismo que existe, né, na cobra peçonhenta que se orienta pelo infravermelho, se chama... Meu pai, que veio do exército, chamava de fosseta nasal. Os professores de biologia chamam de outro nome, não me recordo. Mas em essência é fosseta. O que é uma fosseta? Vamos ver o que é uma fosseta, né? Escreve aqui no YouTube, fosseta das cobras peçonhentas. Fossa. O povo chama de fossa. Aí eu já... Tá vendo? Nos seus nomes. É um buraquinho que fica entre o nariz e entre o olho. E esse buraquinho tem um sentido lá dentro. Esse buraquinho aqui, ó. A pessoa acha que isso aqui é o nariz, mas não é. Isso aqui é um sentido da cobra. Então a cobra tem o sentido do tato, tem o sentido da visão, tem o sentido do olfato, tem o sentido do paladar e tem o sentido de absorver o infravermelho, né? Então a cobra ela pode caçar no escuro porque além de todos esses sentidos, ela tem essa coisa apelativa aí que é a fosseta, né? Tem como que é? Fosseta L'Oreal. Todas as cobras venenosas do Brasil possuem a fosseta L'Oreal, menos a coral. Então, se você viu uma cobra e você conseguiu enxergar lá 2 buraquinhos na frente dos olhos, pode ter certeza que essa cobra é venenosa. Se não tiver e ela não for coral, olha só, você aprendendo um pouco de biologia na aula de biofísica. Não mate ela, tá? Não mate. Essas aqui são as 4 cobras venenosas mais recorrentes no Brasil. Não mate. Existe uma polêmica aí, aqui em Mato Grosso, que existe uma cobra chamada... Se você não estiver interessado, você pode pular, tá? Esse assunto, mas existe uma polêmica aqui no Brasil, que existe uma cobra chamada... Ai, qual o nome dela? Pera aí, eu vou lembrar. É uma que se achata. Boipeva. Certamente você acha que a boipeva é venenosa. Chenon-Merremi. Ela tem aparência de cobra venenosa, mas ela não tem a fosseta L'Oreal. Ela é agressiva, ela ataca, ela morde, ela achata, mas ela não tem a fosseta L'Oreal. Então não se estressa com ela, deixa ela em paz. Não acha que a cobra Chenon-Merremi vai matar você, tá? Ou vai te machucar. Deixa ela de boa, tá? Aqui não tem a distribuição dela no país, mas tudo bem. Beleza. Você já aprendeu então que a Chenon-Merremi, que a boipeva, não é venenosa. Vamos falar o que que interessa, né? Espectroscopia, radiação ionizante, radioatividade. Aqui dentro desse contexto a gente vai aprender um pouco mais sobre como se monta a eletrosfera do... Vou dar um pouco do cronograma do que a gente vai estudar, né? Aqui a gente vai aprender, por enquanto, como que se monta a eletrosfera de um átomo e como que as posições dos elétrons na eletrosfera fazem com que tenha emissão de radiação. Depois a gente vai aprender como que o núcleo é montado e como que essas variações de posições das partículas, né, dentro do núcleo geram a radioatividade. Então a radiação ionizante, ela vem praticamente toda ela da eletrosfera. A radioatividade, ela vem toda ela dentro do núcleo, tá? Então por agora a gente vai ver os mecanismos da radiação ionizante.
Então, boa parte das leis químicas, né, que elas são estudadas no ensino médio, e boa parte das leis químicas que são estudadas também na graduação, elas já eram conhecidas de lá do século XIX, mesmo a gente não tendo muita ideia de como que o núcleo era montado, como que a eletrosfera era montada. A gente só tinha alguns postulados bem simples a respeito do átomo. Só se sabia que era a menor quantidade de matéria possível. Mais que isso, difícil. Aqui, ó, era para ter colocado, ó, não faça isso quando você for... não cometa o mesmo erro que eu estou cometendo aqui agora, tá? Essa tabela aqui é uma das primeiras tabelas periódicas. Se eu não me engano, ela foi produzida pelo Mendeleev. O Mendel, eu não lembro o nome do cara. Qual que é? Primeira tabela periódica. Mendeleev. Então você certamente sabe mais química que eu e sabe quem é. Russo. Mendeleev. Então não cometa o mesmo erro que eu. Coloque da onde veio essa imagem, tá? Se você produzir um texto sobre isso. E aí, já naquela época, lá quando essas coisas estavam sendo formadas, né, as leis da química estavam sendo formadas, o ser humano ele sentiu aquela ânsia de tentar explicar como que o átomo ele é formado, e ele propôs alguns experimentos científicos para poder verificar essa morfologia do átomo. Então, haviam conjecturas. Uma das primeiras conjecturas foi dada por J.J. Thomson, que o átomo ele era a menor unidade de matéria. A carga elétrica positiva era o que constituía o núcleo, né, a parte dura do átomo, e a carga elétrica negativa ela era espalhada pelo núcleo, né, era um núcleo grandão que dava, além do núcleo da massa do átomo, ele também dava volume. Essas cargas elétricas negativas elas estavam espalhadas pelo átomo. E aí esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. E aí propôs então o experimento científico para verificar a morfologia do átomo, né? O experimento científico que era... Então propôs, né? Como que funcionava o experimento científico? Você pegava um átomo, no caso esse experimento usou, se eu não me engano, usou uma folha de ouro, né? O ouro pode ser modificado até ele ter a forma de folha, né? Tão fino quanto uma folha. Tão fino quanto uma folha de papel. E aí o que acontecia? O cara colocava essa folha de ouro presa e bombardeava essa folha com partículas alfa. Você vai aprender o que são essas partículas alfa ainda nesse RED, tá? Partículas alfa. Então eu já vou adiantar que partículas alfa é um tipo de radioatividade. Eu não me recordo exatamente, eu sempre confundo alfa, beta, gama, uma radioatividade, cada uma delas tem as suas características certinho. Mas a única que eu tenho certeza sobre a formação é a gama. Gama é um tipo de luz, tá? A gente vai aprender. Já a radiação beta e radiação gama são partículas mesmo, tá? Elas têm massa, além de terem energia. Então a ideia era o seguinte: pega essa folha de ouro, bombardeia de partículas alfa, e o esperado é o que está esboçado aqui do lado esquerdo. Então isso aqui seria um tipo de geleia, né? Uma geleia positiva que segura essas coisinhas negativas aqui no meio. E aí as partículas alfa elas deveriam atravessar então o pudim de passas e eventualmente se espalharia, né, que nem de um modo muito parecido com o que acontece quando a luz atravessa o vidro, né? O vidro ele difrata. Não, refrata, perdão. Difração é outra coisa. A luz refrata quando passa pelo vidro, né? Ela muda de direção quando atravessa um meio semi-transparente para outro meio semi-transparente. Mas qual foi o resultado? O cara colocou lá a folha de ouro, bombardeou a folha de ouro com partículas alfa, e qual foi o resultado? O resultado foi esse aqui, ó. A maior parte das partículas alfa atravessou, ó, o meu erro de concordância aí, e concordância verbal, né?
a maior parte das partículas alfa atravessou a folha de ouro. Mas algumas partículas tiveram um espalhamento absurdo. Além de ter um espalhamento muito grande, então veja aqui, ó, o espalhamento aqui, ó, a maioria aqui espalha um pouquinho, aqui a maioria não espalha, e o pouco que espalha tem um espalhamento absurdo, muito enorme, né? O que significa espalhamento? Que o ângulo do feixe espalhado, né, que toma uma direção muito diferente da maioria dos outros feixes, tem um ângulo muito grande, tá, em relação à maioria dos feixes que não são espalhados. Eventualmente a gente tem até um feixe que, em vez de ser refletido, né, espalhado absurdamente, ele volta para o mesmo caminho. E aí então Rutherford propôs o modelo planetário de átomo, em que eu teria onde teríamos um núcleo positivo, onde ficariam os prótons. Eu não me recordo, eu não sou tão bom de história, mas eu não me recordo se os nêutrons já eram conhecidos naquela época. Eu acho que não. Os nêutrons vieram depois. Então o núcleo é onde estaria as cargas positivas, e as cargas negativas estariam orbitando o núcleo. E quem é o responsável por manter a eletrosfera, né, fixa, e quem é responsável por manter os elétrons orbitando no núcleo? Aí no caso seria a força elétrica. Isso aí é garantido, tá? Isso é realmente isso que mantém a eletrosfera coesa, tá? É o fato de haver uma atração eletrostática. É uma atração eletrostática entre o núcleo, né, que seria estático, e a eletrosfera, que seria dinâmica, né? Esse esboço, esse modelo planetário do Ernest Rutherford, que também foi levado também para o modelo do Bohr, que a gente vai ver mais para frente, ele é o modelo mais conhecido. E eu não gosto nem um pouco dele, tá? Pessoalmente eu odeio, tá? Pessoalmente, esse aqui não deveria ser exposto na comunidade, na sociedade, como se fosse a representação de um átomo. Isso aqui eu não aceito, tá? Não gosto disso, tá? Ele certamente foi proposto, tá? É um evento histórico, deve estar nos livros de ciência, mas ele não deve representar, não é opinião pessoal minha, mas ele não deveria representar, tá? Existem algumas agências científicas de muito nome, de grande orçamento, que usam esse tipo de imagem, mas eu não gosto. E mais pra frente eu vou explicar por quê. Vou mostrar a real aparência da eletrosfera, que é muito mais bonito que isso, tá? Muito mais bonito. Só que o modelo, presta atenção, viu? Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito importante você anotar o que eu vou dizer agora. O modelo planetário de Ernest Rutherford, ele tinha uma dificuldade. Ele tinha um problema conceitual muito grande. Ele não concordava com o eletromagnetismo, que era um corpo de leis e de teoremas e fatos científicos do eletromagnetismo, né? Que diz o seguinte: partículas aceleradas, elas emitem radiação, luz, né? Então, se eu tenho uma partícula rotacionando, com certeza ela está acelerando, porque a aceleração é simplesmente a variação da velocidade, né? Então, quem mantém ela acelerada seria a força elétrica, que atua aí como se fosse uma força centrípeta. Então, o elétron estaria rotacionando em torno do núcleo. Só que conforme ela rotaciona, ela está acelerada. Se ela está acelerada, ela vai emitir luz. Se ela emitir luz, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar menos energética. E aí você aprendeu nas aulas de eletromagnetismo que quando uma partícula fica menos energética, significa que sua energia potencial está diminuindo. E se sua energia potencial está diminuindo, significa que a distância da partícula em relação ao núcleo está decaindo. Consequentemente,
ela pode até rotacionar, mas ela vai rotacionar em uma espiral. Conforme ela for rotacionando em uma espiral, ela vai emitir luz. Essa luz é representada pelas partículas gama aqui, né, que é um tipo de luz, até que ela cai no núcleo e ela evapora. Ela deixa de existir? Na forma de elétron, sim. Na forma de elétron, sim. Só que o que significa evaporar aí dentro do contexto da física? Significa que ela vira luz. E essa luz se espalha para todos os ambientes. Então, qual é o significado disso? Segundo o modelo de Rutherford, você não deveria existir. O computador que você está assistindo aí não deveria existir. A mesa que você está se apoiando para poder fazer as notações não deveria existir. Felizmente, é um problema, então é trabalho para físico. E aí naquela época já existia um corpo da ciência chamado física quântica, ou também conhecida como teoria quântica, ou também conhecida como mecânica quântica. E aí a mecânica quântica, ela surgiu do seguinte: ora, se o meu eletromagnetismo, que é um corpo da ciência muito bem sucedido, que me explica vários fenômenos físicos que estão ao meu alcance, fenômenos macroscópicos, está funcionando bem, e segundo as previsões do eletromagnetismo, eu não deveria existir, significa então que eletromagnetismo é uma teoria incompleta. Ela precisa dar conta de explicar esses fenômenos microscópicos, nanoscópicos, picostrópicos, enfim. Microscópico é 10 elevado a menos 6, né? 1 dividido por 1.000.000. Nanoscópico nano, né? É 1 dividido por bilhão. Pico, se eu não me engano, acho que é 1 dividido por 10 elevado a 10. Enfim, são coisas muito pequenininhas, né? Da ordem de grandeza de 10 elevado a menos 10. Então significa que o eletromagnetismo não consegue explicar fenômenos cuja distância está dentro de 1 metro dividido por 1 trilhão. Ou no caso seria 100 bilhões, né? Então você pega 1 metro, divide ele em 100 bilhões de partes iguais. O eletromagnetismo não explica a dinâmica das partículas desse tamanho, mas explica a dinâmica das partículas que existe aqui no dia a dia. Olha que coisa absurda, né? Então, dentro desse contexto, o eletromagnetismo precisa ser modificado, né? Ele precisa explicar essa dinâmica dessas partículas dentro desses espaços muito pequenininhos. E quem veio para fazer esse tipo de correção? A física quântica. A física quântica. Então, o que a física quântica diz? Maneiro, não tem problema. A gente tem as nossas órbitas. Top. Maneiro. Para cada órbita, eu vou ter um tipo de energia específico. Maneiro. Essa energia é constante. Acontece que essas órbitas elas são estáveis, fixas, e cada uma dessas órbitas a gente chama de camada eletrônica, né? A física também chama de camada eletrônica. Cada uma dessas órbitas, além dessas órbitas terem elétrons, né? Cada órbita tem uma capacidade total máxima de ocupar esses elétrons, né? Então eu não tenho liberdade de colocar elétrons na minha órbita eletrônica, né? Na minha camada eletrônica. Tem um limite para isso, né? E cada elétron dentro desse limite possui um endereço quântico. E para aquele endereço quântico que ele está ocupando, não pode existir outro. Eventualmente pode até existir, mas logo em seguida o elétron que chegou lá, que está ocupando o espaço que já estava ocupado, que ocupa o espaço que já estava ocupado, ele acaba voltando, né? E aí o que acontece? Então, baseado em física quântica, Bohr, eu não lembro, acho que é Ernest é de Ernest Rutherford. Niels Bohr, lembrei. Niels Bohr propôs um modelo atômico baseado nas leis da física quântica, ainda que incompleto, mas que serve muito bem para os nossos propósitos aqui dentro da biofísica.
Por que ele serve muito bem para os nossos propósitos? Porque existem alguns fundamentos aqui que, além de funcionar dentro do átomo de Bohr, também funciona para as formulações mais completas e contemporâneas das órbitas, né, da eletrosfera. E que dinâmica é essa? A dinâmica dos orbitais. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, os elétrons se distribuem em órbitas fixas, exatamente endereçadas pelos números quânticos. E o raio N é o raio da órbita de um elétron que está preso nessa eletrosfera, nesse modelo atômico do Bohr. Então, esse raio aqui ele é obtido das equações da mecânica quântica, tá? Você tem um modelo quântico. E o N é o primeiro número quântico aí que você aprende. Tem outros números quânticos, né? Tem o L, tem o spin também, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. E aí, o que são essas coisas todas aqui estão sobrando? N é um número quântico, eu vou falar um pouco sobre ele ainda. R é o raio da órbita do elétron que está orbitando, né, nessa órbita. H se chama constante de Planck. ε0 se chama permissividade elétrica no vácuo. M é a massa do elétron e E é a carga do elétron. Então você perceba que tudo isso aqui é constante. Se eu pesquisar na internet, eu acho quanto que vale a constante de Planck elevado ao quadrado. Eu acho quanto que vale epsilon 0. Eu acho quanto que vale pi é fácil, né? 3,14. Eu acho quanto que vale a massa do elétron. Eu acho quanto que vale a carga do elétron. Substituo tudo aqui. Olha o que eu encontro. Então a primeira órbita do elétron tem aproximadamente, a primeira órbita que o elétron ocupa, né? Tem aproximadamente 0,53 angstroms. Isso aqui é uma unidade de medida que significa 10 elevado a menos 10 metros. Ou angstrom é a mesma coisa que 1 nanômetro dividido por 10. Há algumas maneiras de se ver o significado de angstrom. E o número quântico N? O número quântico N é o seguinte. Ele é obrigatoriamente um elemento do conjunto dos números naturais. Ele não pode ser nada diferente disso. Mais que isso, esse conjunto dos números naturais que eu estou considerando não tem o número 0. Não tem. Beleza? Então o N começa com 1, ele pode valer 1, pode valer 2, pode valer 3, pode valer 4, pode valer 1 milhão, mas ele não pode valer 2 dividido por 3. Mas ele não pode valer 3 quartos. Ele não pode valer 0,1, porque esses números que eu estou citando não estão contidos no conjunto dos números naturais. Ele só pode ser um número inteiro e positivo. E ainda estou escolhendo que ele não pode ser 0. Poderia colocar 0, mas aí se eu colocar 0 não fica bom aqui, né? Eu deveria modificar essa constante aqui. Porque se colocar 0 aqui vai ficar raio. O primeiro raio da órbita é igual a 0. Então eu preciso ter algo, né, para poder obter algum resultado aí. Da onde que vem a condição de que N tem que ser um número contido dentro dos números naturais? Das resoluções das equações da mecânica quântica. Então esse aqui é um valor que eu retiro, um resultado que vem, né, das equações da mecânica quântica. E dentro desse resultado eu descubro que N tem que ser... A física, a matemática diz que N tem que ser discreto. Ele só varia de 1 em 1. E o R da primeira órbita da eletrosfera é conhecido como o raio de Bohr. Nome muito gostoso de falar. Bohr. Bom, quando isso acontece, perceba o seguinte. Se eu não tenho liberdade para escolher valor de N, eu também não tenho liberdade para escolher o raio o raio da camada onde eu tenho os elétrons endereçados. Por exemplo, eu não tenho metade de 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Eu não tenho 3 quartos de 0,53 angstrom.
Eu não tenho 1/11 de 0,53 angstrom. Eu não tenho 9 dividido por 5 vezes 0,53 angstrom. Você entende o que eu quero dizer? Não existem números racionais divisíveis de 0,53 angstrom. Só existem múltiplos inteiros desse valor. Tá vendo? Então, a segunda camada da eletrosfera, onde eu tenho ocupação de elétrons, quanto que vale ela? Aproximadamente 4 vezes o raio do Bohr. E a terceira camada? 9 vezes o raio do Bohr. E a quarta camada, o raio da quarta camada, 16 vezes o raio do Bohr. E a sexta camada, 36 vezes raio de Bohr. E assim sucessivamente. Beleza? Significa então que o raio orbital ele é quantizado, ele é quântico. O significado de quantum significa... Você certamente deve ter vivido a época que existia o Santana Quantum, né? O significado de... Aí você ficava perguntando, nossa, que palavra bonita, qual é o significado dela? Então, a Volkswagen lá se apropriou dessa palavra da física. Quantum significa literalmente pacote. Pacote no sentido de não existem frações desse pacote, só existem múltiplos inteiros desse pacote. Ou seja, eu só posso contar o pacote de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de n ao quadrado em n ao quadrado. É sempre número inteiro. Você nunca vai ter aqui, por exemplo, eventualmente, digamos que eu acho lá a camada 27 lá. Quantas vezes a camada, qual é o tamanho, quantas vezes o raio da camada 27 é maior que o raio da primeira camada? Ah, sei lá, 36,5. Não. 36,5 não é inteiro. Então certamente não é o raio da camada 27. O raio da camada 27 é 27 elevado ao quadrado vezes raio 1. Que certamente é um número inteiro, né? Se você não confia em mim, você precisa confiar na sua calculadora. Faça aí. Bom, para cada um desses orbitais, aí a gente vem também na ideia da quantização de energia. Para cada um desses orbitais, eu tenho uma energia específica para aquele elétron. Então, o elétron... e é dado para essa expressão matemática aqui. Então, o elétron da primeira camada tem uma energia aproximada de menos 13,6 elétron-volts. Aí você fica pensando assim, uai, por que negativo? Como isso? Como que é isso? Negativo por quê? Né? É negativo pelo seguinte. Quando eu tenho um objeto que a gente considera que a energia dele é negativa, significa que ele está preso dentro de um campo de forças. E que para ele sair desse campo de forças, ele tem que ganhar um valor suficiente para que essa energia fique nula. Então, digamos que eu quero tirar o elétron da primeira camada lá dos orbitais. Quanto de energia eu tenho que colocar nele para que ele para que ele seja arrancado do orbital? Energia suficiente para que a energia dele se anule. Ou seja, eu tenho que fazer com que ele absorva exatamente 13,6 elétron-volts para anular essa energia e ele pula para fora. Ah, eu posso colocar, sei lá, mais 42 elétron-volts de energia no elétron e ele vai sair de lá? Vai sair de lá com um resíduo positivo de energia, né? Mas sai. Aliás, ele sai até mais energético do que simplesmente colocar só 13,6 elétron-volts. Aqui eu quero pegar no pé de vocês, do pé dessa notação, elétron, você sempre aprendeu e você aprendeu também nas aulas passadas, que unidade de energia, geralmente ela é representada por duas... a energia, né, ela tem duas representações de unidade de energia. A primeira dela,
que é muito conhecida, né, além do Joule, é a caloria, o quilocaloria. E lá no ensino médio você aprendeu que a energia do Sistema Internacional de Medidas é dado por Joule. Só que quando a gente vai estudar esses objetos muito pequenininhos, a gente acaba trabalhando com energias muito pequenininhas. Então, qual é a energia de um elétron preso a uma eletrosfera, enfim, dessa situação? Seria, se eu usar a unidade de medida do Joule, eu vou ter um valor muito pequenininho. Eu vou ter que ficar carregando uma ordem de grandeza muito pequena, 10 elevado a menos tantos, enfim. Eu não quero fazer isso. Então, o professor de física, né, o físico, ele propôs uma outra unidade de medida que elimine essa ordem de grandeza, que fique acoplada, né, inserida aqui dentro dessa ordem de grandeza. Então, o que eu faço? Eu substituo o Joule, a unidade de medida do Joule, por uma unidade de medida mais, como posso dizer, que seja mais cômoda, né? Electron volt. Então, quanto que vale um electron volt? Vale quanto? Um electron volt vale aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Você acha de verdade que é cômodo colocar 10 elevado a menos 19 aqui o tempo todo? Não, né? Vamos substituir por algo mais cômodo, electron volt. Confia, tá? O que está escrito aqui a respeito de electron volt aqui nesse verbete da Wikipedia está bem escritinho, então não tem nada de inconsistente conceitualmente aqui não. Os valores negativos das energias citadas aqui têm origem na construção dos modelos matemáticos da física quântica e possuem um significado conceitual bastante claro. Caso a energia fosse positiva, o elétron escaparia do orbital, algo já foi citado aqui, né? O primeiro estado, que é o estado número 1, é chamado de estado fundamental. E a energia nesse estado se chama energia do estado fundamental. Os outros estados que vêm além do estado de número 1, a gente chama de estados excitados. Então, N igual a 2 é um estado excitado, N igual a 3 é um estado excitado, N igual a 1 é o estado fundamental. Tá? À medida que... Aqui é um reforço, né? A respeito desse ponto aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Quando eu aumento o N, essa divisão aqui tende a zero, ó. Você não confia em mim? Vamos fazer uma função matemática aqui no GeoGebra dela? Bom, sei lá, vou colocar aqui menos 3, uma função de x, né? Função de x igual a menos 13,6 dividido por x elevado ao quadrado. Não. Escrevi errado, deixa eu ver aqui. Putz, desaprendi. Tá. Menos 13,6 dividido por x ao quadrado. Não. O que está acontecendo? O que você está fazendo aí, meu querido? Deixa eu ver se aparece no Wolfram Alpha.
Ops. Quando tende a... Não, quando tende a infinito, perdão. Coloquei tendendo a zero. Deixa eu ver. Quando tende a infinito, quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito. Então, conforme esse n vai aumentando, né? Ele tende para zero, ó. Aqui no caso ele está do lado esquerdo. Então, conforme eu vou aumentando o n, ele vai tendendo para cá, para zero, ó. Tá vendo? Por que não está dando certo aqui? O que você está fazendo de errado aqui? Deixa eu ver. Menos 1, x ao quadrado, é isso. Ah, pronto, apareceu. Eu não sei o que eu estou escrevendo de errado aqui, mas está aqui. Se fosse positivo aqui, seria o gráfico pularia esse aqui, ó. Ele pularia para cima. Ele pula para cima, ó. Beleza? Então, quando o n aqui o x seria o n, né? Seria um n discreto, né? Mas aqui o n ele é contínuo. Então, conforme o n vai aumentando, ele fica negativo, ou ele se anula, né? Então, você deve estar aprendendo lá nas aulas de matemática. Certamente você deve estar aprendendo o limite. Se não aprendeu, vai aprender. No limite de n tendendo ao infinito, n é igual a zero. Não é nem tender a zero, é igual mesmo, tá? É igual mesmo. Aí o professor Daniel certamente vai provar por que é igual a zero. No limite de n tendendo para mais infinito, a energia do elétron no orbital tende para zero. E aí, nesse momento, quando ele tiver uma energia muito próxima de zero, eventualmente vai vir mais um socão nele, ele vai absorver mais energia e ele vai fugir da eletrosfera. Desculpa, eu fiz um barulho. Se você tiver de fone, deve ter ouvido. Essa aqui é a verdadeira aparência da eletrosfera. Eu não falei que é muito mais bonito do que o modelo planetário? Eu acho muito mais bonito. Isso aqui é bonito demais, cara. Isso aqui é mais bonito que caju vermelho pronto para ser chupado. Só não tem o mesmo cheiro, mas é mais bonito igual. É bonito igual. Cara, isso aqui é bonito demais, tá louco. Então essa é a verdadeira aparência dos orbitais da eletrosfera. Esse aqui são esses números que aparecem aqui, ó, são os endereços quânticos do orbital. Se eu não me engano, esse aqui é n igual a 2. E os outros números quânticos são zeros. Seriam os outros números quânticos seriam as subcamadas, né? E o n seria a camada principal. O n seria o... Você pesquisa isso, tá? Mas é porque eu tenho péssima memória. Todas as coisas que eu falo, geralmente eu preciso confirmar com uma leitura antes. Eu não fiz essa leitura. Mas se eu não me engano, n... ele seria aquelas camadas principais. K, L, M, N, O, P, Q, não sei o que, não sei o que. Segundo a física, não tem limite. Mas a química tem. Tá? Não tem limite de camadas. O físico ele vai sempre tentar verificar qual é o limite. Já para o químico não esquenta a cabeça para camadas além da camada óssea, não me engano, né? As camadas... Vamos ver. Os números quânticos da eletrosfera. Será que tem aqui? Química quântica? Eletrosfera, Wikipédia. Adoro Wikipédia. Enquanto vocês ficam gastando horas em redes sociais, Facebook, vai ter a camada Q. Eu fico gastando horas lendo Wikipédia. Nada contra, mas fica aí a sugestão, né? Nuvem eletrônica também é muito chamado, né? Nuvem eletrônica. Volta lá pro Wikipédia, meu querido. Aí. Deixa eu ver. Camadas eletrônicas fica melhor. Aqui as camadas, né? Se eu não me engano, o número quântico igual a 1 representa a camada K. E aí depois tem as subcamadas, né?
Eu não sei por que diabos os livros de química e física, quando vão falar das eletrosferas, nunca mostram essas imagens. É muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Tá, como que elas são montadas? Elas são montadas da seguinte maneira. Existe uma equação chamada equação de Schrödinger. Essa equação é uma equação quântica. O que significa essa equação? Digamos que eu tenho uma partícula carregada eletricamente. Por exemplo, um elétron. E esse elétron está submetido a um campo de forças ou um potencial, segundo o potencial elétrico que você aprende lá nas suas aulas de física do terceiro ano. Aquele potencial elétrico que fala que as partículas elétricas, né, elas tendem para regiões cujo potencial é menor. Então eu insiro a massa do elétron, a carga do elétron, a expressão matemática que representa esse potencial elétrico, mais algumas outras coisas, dentro da equação de Schrödinger. Vamos mostrar a equação de Schrödinger aqui. Eu falo Schrödinger, mas é o meu jeito de falar e é o meu jeito brasileiro. Tem gente que fala Schrödinger, Schrödinger. Eu falo Schrödinger e é isto. Aqui está uma ótima representação da equação de Schrödinger. Então eu boto lá o potencial elétrico, a massa do elétron, o potencial elétrico aqui, dentro do potencial elétrico eu vou colocar a carga do elétron. E aí é uma equação matemática, né? Aí você lembra no ensino médio, você aprende o seguinte: quando eu tenho uma equação matemática, eu preciso descobrir a incógnita, que quando eu substituir na equação, aquela equação seja verdadeira. Aqui é uma equação um pouco mais complicada, porque a minha incógnita não é x. A minha incógnita, né, entre aspas, seria uma função de x. Dessa função de x, eu vou encontrar todos os estados possíveis que o elétron pode assumir quando submetidos a esse potencial. Esses estados possíveis são descritos. Você vai ver aqui, ó. Por essa equação matemática aqui, ó. Essa coisa enorme. Os números quânticos que você aprende, o N, S, P, D, L, não sei o que. Olha ele aqui, ó. N, L, M. Eles vêm daqui dessa equação matemática. E aí, para cada número quântico que eu colocar aqui, eu vou ter uma função matemática que vai descrever essas figuras geométricas aqui. Então você lembra lá, eu tenho a equação da circunferência, né? Eu tenho a equação da circunferência, que ela é descrita no plano cartesiano. Sei lá, y elevado ao quadrado igual, sei lá, 25. Tem a equação da circunferência que é descrita no plano cartesiano, e no plano cartesiano ela expressa uma figura geométrica que é uma circunferência. Algo muito parecido aqui, ó. Além disso, essa equação matemática se chama função de onda. Dentro dela, ela tem alguns conceitos. A gente retira alguns conceitos físicos, algumas qualidades físicas. Por exemplo, qual é o significado dessa figurinha ser vermelha aqui nessa região, meio esbranquiçado aqui nessa região, roxo aqui nessa região e preto aqui fora? Significa o seguinte: que quanto mais branco for essa imagem, maior a probabilidade de eu encontrar o elétron orbitando o núcleo. Então o elétron ele vai estar orbitando, né? Aqui seria a segunda camada, né? Estaria aqui orbitando em torno do núcleo. O núcleo está bem aqui dentro, né? Dentro aqui desse aqui. Estaria orbitando aqui dentro. E às vezes
que ele aparece com mais intensidade é exatamente aqui pertinho do núcleo. Na média, por exemplo, se eu pegar um raio médio aqui dessa circunferência, né, que a gente está vendo aqui, ele vai dar mais ou menos aproximadamente um múltiplo do raio de Bohr. Para a terceira camada, eu tenho essa aparência aqui, ó. Para a segunda, aqui são todas essa aqui é a segunda camada e aqui tem as subcamadas, né? Uma está englobando a outra. Eu não me recordo, mas essa aqui está dentro dessa. Essas duas aqui estão dentro dessa aqui. Essas três aqui estão dentro dessa. Essas quatro aqui estão dentro dessa. Todas essas quatro estão dentro dessa. Todas essas quatro mais essa quinta está dentro dessa. E assim sucessivamente. Vai uma entrando na outra. Então, quanto mais roxo for a imagem, e preto, né? Menor a probabilidade de eu encontrar o elétron naquela região específico dessa camada. Então veja só que a química quântica nada mais é do que física quântica, né? É claro que a química quântica vê essas coisas com muito menos detalhes do que a física. Aqui eu dei um exemplo. Seja um elétron do átomo de hidrogênio no estado N igual a 10. Claro que na grande maioria das vezes você vai encontrar um hidrogênio e geralmente a sua primeira camada eletrônica é que vai estar ocupada. Não a camada de número 10, né? Mas digamos que tem, digamos que existe um hidrogênio que captou um elétron, que esse elétron ficou preso lá na camada de número 10. Calcule a energia correspondente a esse nível e qual a energia necessária para remover esse elétron da eletrosfera. Então é só pegar a equação matemática que a gente pegou daqui, né? Substitui n por 10 e a gente tem que a energia que esse elétron tem na camada de número 10 é de aproximadamente menos 0,136 eletronvolts. Qual é a energia necessária para remover esse elétron da eletrosfera? Mais 0,133 eletronvolts. Então a energia do elétron na camada 10 é igual a esse E10. Para eu arrancar o elétron da eletrosfera, essa energia aqui tem que ser anulada. O elétron tem que receber uma energia de fora. Qual é exatamente a energia suficiente para poder tirar esse elétron da eletrosfera? Menos 0, ou mais, né? Mais 0,136 eletronvolts. Agora você tem todos os fundamentos para poder entender a emissão da radiação e radioatividade pela órbita e pelo núcleo, respectivamente. Muito desses conceitos que a gente aprende aqui, ó, eletrosfera, átomo pular de camada para camada, e para ele pular de camada para camada ele tem que receber energia. Por exemplo, se eu tenho um elétron aqui nessa camada, quero tirar ele dessa camada e colocar ele aqui, eu preciso aumentar a energia dele. Então veja que ele se afastou do núcleo, né? Então se eu quero tirar um elétron que está nessa camada aqui e colocar aqui, eu tenho que colocar a energia dele. Aí ele vai pular daqui para cá. Agora digamos que tem o contrário. Como que eu faço para tirar um elétron dessa camada para colocar aqui? Eu tenho que tirar a energia do elétron. Ele tem que ficar menos energético. Menos energético no sentido de negativo, né? Quando eu falo, por exemplo, digamos que você é negativo e eu preciso que você fique menor ainda. Então, se você ficar menor ainda, você vai ficar mais negativo ainda, né? Tipo, digamos que você, sei lá, é menos 2. Aí eu falo assim, não, você tem que diminuir mais ainda, diminuir mais ainda. Ah, então eu vou para menos 10. Ah, então esse é um tipo de diminuir, né? Porque você está diminuindo o número, né? Apesar de módulo o valor está aumentando, né? Eu já adiantei a parte do calorzinho, né?
todos os corpos emitem luz na faixa de frequência do infravermelho. E por que você emite infravermelho? Porque nessa subida de elétron pulando de camada para camada, por exemplo, digamos que o elétron dessa camada 2 recebeu uma energia, aí ele ficou mais energético, né? Aí ele pulou para uma camada superior. Só que quando ele pulou para a camada superior, essa camada superior já estava ocupada por um outro elétron. Não pode ter dois elétrons do mesmo endereço. Você aprendeu isso lá na química quântica. Então o que o elétron faz? Ele tem que voltar, mas para ele voltar para a camada anterior, ele tem que perder a energia que ele recebeu. Como é que ele perde essa energia? Lançando no ambiente fóton. E o seu corpo faz isso. Os elétrons do seu corpo fazem isso, o elétron de todos os objetos fazem isso, recebem essa energia de fora para depois emitir. E quando ele emite na forma de infravermelho. É por isso que você tem a sua luz própria, né? Aqui está o professor. Ele tem cara de ser professor, né? Nada que me indique que ele seja professor, mas ele tem cara, né? Tá fazendo alguma demonstração? É bem cacuete de professor mesmo, essa aparência e essas fotinhas, né? Aí você perceba que eu não tenho condições de sentir com o máximo de detalhes possível. É possível, né? Tal como eu sinto com os meus olhos para poder absorver luz no caso do infravermelho, mas eu tenho tecnologia para isso, né? A tecnologia, o termômetro infravermelho que você utiliza lá nas aulas de química, nas suas práticas de química no laboratório, usa esse princípio aqui. Então você aponta, né, a substância, e essa substância está emitindo um infravermelho. Quanto mais aquecida aquela substância tiver, quanto maior a temperatura ela tiver, mais intensidade ela vai emitir um infravermelho. Então, para aquelas regiões que eu recebo um infravermelho com mais intensidade, eu consigo associar uma certa temperatura. Então, por isso que aqui nessa região da testa, né, aqui certamente essa temperatura deve estar em Fahrenheit. Então, vejo que tem uma diferença bem grande, né, entre a roupa do sujeito e a testa dele. Ó. O sujeito está com uma temperatura em torno de, 75, 80 Fahrenheit, e a testa dele está em torno de 93. Enquanto que o objeto dele aqui, ó, que ele está segurando esse plástico, está com uma temperatura de 73 Fahrenheit, e aqui a testa dele está 93. Boa! Então agora você aprendeu os mecanismos de emissão de radiação. Radiação é um termo mais inclusivo que a luz. E aí, por exemplo, o que faz os físicos crerem que as descrições de átomo dadas pelo Bohr estão corretas ou parcialmente corretas, né? Que a gente sabe que muitas coisas, mesmo que Bohr tenha explicado razoavelmente bem o átomo, algumas coisas ainda fogem de explicação e eles foram mais detalhados. O átomo de Bohr ainda é um tipo de modelo planetário, tá? Isso aqui não é átomo de Bohr. Isso aqui não é o modelo do átomo do Bohr. Mas, por que o átomo de Bohr ele tem grande utilidade? Primeiro por o seguinte. O átomo de Bohr e essa forma de descrever as camadas atômicas, as primeiras camadas do átomo de Bohr e dessa descrição são muito parecidas. Então é por isso que a gente fala muito do átomo de hidrogênio de Bohr. Porque, segundo esse modelo matemático e segundo o modelo de Bohr, eles são muito parecidos. Mas aí, conforme o átomo vai ficando maior, ficando mais complicado, mais complexo, o átomo de Bohr deixa de explicar o átomo, né? E aí a gente precisa de um modelo mais inclusivo. Esse aqui é um modelo muito mais inclusivo que o átomo de Bohr. É por isso que algumas coisas do átomo de Bohr
são trazidas para cá. Por exemplo, o fato de um elétron pular de uma camada para outra, ele só pula para uma camada superior se ele receber energia, e ele só pula para a camada inferior se ele perder energia. Essas coisas estão previstas no átomo de Bohr, também estão previstas nesse modelo atômico construído com a equação de Schrödinger. Esse modelo aqui não tem nome porque ela é uma resolução da equação de Schrödinger. O modelo do átomo de Bohr ele foi construído em cima de conceitos e argumentações quânticas e também muito mais feito em cima de empirismo, né, de observação experimental. Então você aprendeu que um corpo aquecido emite um tipo característico de espectro, né? Um tipo característico de uma quantidade de luz, né? Quando eu estou aquecido, quanto maior a minha intensidade de temperatura, quanto mais aquecido eu estiver, quanto mais energético eu tiver, os meus elétrons vão ficar pulando de camada em camada o tempo todo. E aí, quando elas ficarem pulando de camada para camada, eles vão emitir um espectro característico. O que é um espectro? É um conjunto de tipos de luz que o objeto emite, né? Então, cada elemento químico emite um espectro característico. E aí a gente já está entrando dentro da área da espectroscopia, que você vai utilizar muito disso, né, na sua prática da profissão. Aqui alguns exemplos de espectro de emissão de elementos químicos. Então, quando eu pego o gás hidrogênio, aqueço ele emite uma luz. Se essa luz passar por um prisma, ele vai ter essa aparência aqui, ó. Então, o que é ele? Você lembra? Decomposição da luz. Porque quando a gente faz a decomposição da luz do Sol, ela vem toda coloridinha, bonitinha assim, né? Bonito pra caramba, né? É porque o Sol ele é uma das melhores fontes de luz que a gente possui para se observar. Tipo, ele emite praticamente todo tipo de luz. Ele emite lá da onda de rádio, que tem um comprimento de onda muito grande. Aí vai chegando no micro-ondas. Micro-ondas é um tipo de luz. Depois vai chegando no infravermelho. Depois chega no vermelho. Aí depois vai no amarelo, verde, anil, azul, roxo. Passou do roxo é ultravioleta. Depois do ultravioleta vem raio-x. Depois do raio-x vem os raios cósmicos. E aí depois não tem mais nome não. Tudo que é acima de raio cósmico a gente chama de raio cósmico. E esses raios cósmicos, por que são raios cósmicos? Porque eles são produzidos nos núcleos das estrelas. São as únicas fontes de energia suficiente para produzir raio cósmico, né? Muito bonito, muito bonito. E qual é a luz que o hidrogênio aquecido vai transmitir? Só essa corzinha aqui. Só essas corzinhas aí. E o hélio? Essas corzinhas aqui, ó. Coisa simples. E aí você vai percebendo que quanto maior o átomo aquecido, né, ou excitado ele, maior quantidade de linhas espectrais ele vai emitir. Claro que não é regra, né? O mercúrio ele é muito mais pesado, né, que o hélio, mas o hélio ele emite mais. Eu tenho também o espectro de absorção. Esse, se eu não me engano, acho que é um dos mais utilizados na espectroscopia. Esse é um dos mais utilizados. Como que funciona? Eu tenho uma substância, aqui no caso a substância é o gás, e esse gás ele é bombardeado por uma fonte de luz contínua bem específica e constante. Esse gás vai absorver essa luz, os elétrons da sua eletrosfera, vai absorver essa luz e depois vai emitir essa luz.
É por isso que chama espectro de absorção, porque essa luz que ele emitiu, antes dele emitir essa luz, ele absorveu ela de uma fonte. Depois ele transmitiu. E aí essa luz vai ser... Ela é... Como é que fala? Decomposta no prisma e aí ela vai ser impressa numa placa fotográfica. O espectro de absorção ele é muito mais bonito, ele é muito mais colorido. Muito mais colorido. Enquanto que o espectro de emissão ele é mais escuro, as linhas são menores, as linhas são menos frequentes. Já o espectro de absorção ele é muito mais colorido, muito mais. Tem um do Sol também, que é o Sol, ele é muito bonito. Deixa eu ver. Linhas de absorção, né? Deixa eu ver. Espectro de absorção. Muito mais colorido, muito mais. Deixa eu mostrar uma coisa pra... Eu fiz uma afirmação no início. Já vi aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Sol é uma das maiores fontes de radiação? Porque além dele transmitir a luz visível, ele também emite, né? Luz que a gente não enxerga. Então o que significa aqui, ó? Isso aqui é potência. Significa... potência aí dessa perspectiva significa... qual o tipo de luz que ele emite com mais intensidade? O Sol emite com mais intensidade esse tipo de luz aqui, ó. Em torno do amarelo, da laranja. E qual o tipo de luz que ele emite com menos intensidade? Aqui no caso, aqui seria o ultravioleta, né? E menores que isso seriam os raios cósmicos, raio-x. E maiores que isso seriam o infravermelho, onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, e aí vai. Aqui tem outro exemplo. E esses defeitinhos aqui que acontecem na emissão do espectro de absorção, eles são causados por alguns elementos químicos, tá? Esses defeitinhos aqui são sempre por causa de algum elemento químico que está no caminho da energia do solar. Que é mais ou menos o que está descrito aqui nesse slide, né? Essa ausência aqui é sempre por causa de algum elemento químico que causou ele. Aqui, se você sabe inglês, você sabe que isso aqui é um tipo de estudo de exoplaneta, né? Por exemplo, esses dias aí, rolou uma notícia que tem um gás lá em Marte, que esse gás é produzido por seres biológicos, né, por vida. E aí a galera ficou assim, será que tem vida lá em Marte? Será que não tem? Porque esse gás aí ele é produzido por seres vivos, né? Significa que existe uma atividade de seres vivos lá, né? Que tem metabolismo, enfim, que faz a oxidação, né? Como que o cientista descobriu aquele gás que tem lá em Marte? Fazendo um processo muito parecido. Aqui no caso é exoplaneta. Deixa eu ver. Aqui no caso seria... Aqui não fala que é um exoplaneta, mas funciona para qualquer tipo de planeta, tá? Então o que acontece? O que é um gás, né? O gás ele se dispersa na atmosfera do planeta. E Marte tem uma atmosfera, né? Tem um arzinho rondando em torno do Marte, né? Igual esse arzinho que a gente respira aí, né? Que tem 30 km de espessura. Marte também tem um arzinho desse. Certamente é muito menor do que da Terra. E aí, quando Marte fica entre nós e o Sol, a luz do Sol passa através desse arzinho. A gente bota num prisma, né? Um dispositivo para fazer espectroscopia. E aí eventualmente a gente percebe umas falhas dessa
que são falhas comuns a determinados gases que estão presentes lá na atmosfera de Marte. E eventualmente o galera achou lá uma região da atmosfera de Marte que tinha essa falha que era específica desse gás que é produzido por atividade biológica. Então veja aí que dentro aí da biofísica, da biotecnologia, a gente tem também aplicações na astrobiologia, né? Que é uma área também muito bonita do nosso conhecimento. É isto. A lista está aqui. Certamente você já vai conseguir resolver alguns exercícios após essa aula. Semana que vem eu vou postar uma videoaula mais completinha e eu estou disponível sempre no Discord, nos grupos de WhatsApp e, se você preferir, a gente faz atendimento também pelo Google Meet. Não tem problema não, tá bom? Então é isso. Essa é a aula de Biofísica na Pandemia. Fica bem. Até mais.